Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Me perguntaram a respeito de timidez, eu já tenho um vídeo pronto, vou refazer. E me perguntaram se os tímidos vão para o inferno, porque Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os tímidos, a versão de hoje diz os covardes, mas nas versões mais antigas eu tenho uma Bíblia de 82 e está lá, os tímidos não entrarão no reino dos céus, ou seja, os tímidos não serão salvos. Essa mesma referência à timidez, ela também é usada com Gideão, quando Gideão apresenta o exército diante de Deus, e Deus pede para Gideão reunir o povo, o exército, né? Dizer aqueles que forem tímidos que podem voltar. Hoje a versão é covarde. Então, timidez que dá a entender, essa timidez ela é o medo de assumir algo, e esse algo é algo de Deus, assumir que é de Deus, coisas desse tipo. Então, o trecho está relacionado a isso. Então, esses tímidos, ou esses covardes, na verdade, não quer dizer a timidez natural que uma pessoa tem, né, de falar lá na frente da igreja, de conversar no meio de outras pessoas, de fazer coisas na presença de pessoas, né? De, por exemplo, tem pessoas que têm timidez de ir na padaria comprar um pãozinho, tem vergonha. Tem vergonha de pedir informações, vergonha de várias coisas. Não é esse tipo de vergonha que a Bíblia está dizendo. Não é esse tipo de vergonha. Essa timidez está relacionada à fé. Isso acontece muito, por exemplo. Eu vejo aqui a molecada, eu trabalho com lanche, então tem muito, né, adolescentes que ele vem aqui, aquele negócio todo. E eles conhecem as garotinhas, aquele negocinho todo, então eles ficam com vergonha de falar que são evangélicos. Essa timidez que está é a vergonha de assumir o evangelho. Ou então, ele, por causa da timidez, ele muitas das vezes diz: não, eu não sou evangélico. Eu vou à igreja assim de vez em quando, eu assisto um culto, eu gosto de cantar uns louvores. Tem uns que até diz isso, o outro nega completamente. É essa timidez que a Bíblia está falando. Então, os tímidos, aqueles que negarem a sua fé por vergonha ou por covardia, porque a versão hoje é covarde, esses jamais entrarão no reino dos céus. Jesus mesmo disse: aqueles que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante do Pai que está no céu. Ou então, o Evangelho em si, você não deve ter vergonha. Se você tem vergonha do Evangelho, é porque você não conhece o Evangelho. Se você conhecesse o Evangelho, você teria, no mínimo, muito orgulho de entender o Evangelho, de viver no Evangelho. Quem entende o Evangelho, quem vive o Evangelho, quem recebe testemunhos diários na sua própria vida a respeito do Evangelho, esse jamais terá vergonha do Evangelho. É orgulho. Alguém perguntar se você é crente, como perguntam para mim, eu digo: eu sou crente no Senhor Jesus, porque crente qualquer um é. Então, para que uma pessoa não tenha vergonha do Evangelho, hoje em dia a pessoa tem vergonha de um monte de coisa, outros não têm vergonha de nada. Hoje em dia a pessoa não tem vergonha de assumir que é gay, não tem vergonha de dizer que é usuário de droga, que fuma maconha, não tem vergonha de dizer que trai o marido, não tem vergonha de dizer que trai a mulher, não tem vergonha de dizer que rouba lá no trabalho, que faz coisas erradas, mas a respeito de Cristo tem vergonha. Como é que uma pessoa dessa pode ser salva? Não será salva de jeito nenhum. Ou então, o segredo para você não ter vergonha do Evangelho, primeiro é conhecer o Evangelho. Se você conhecer o Evangelho como é, você terá orgulho. É como um rico ter orgulho de mostrar as suas riquezas, as coisas que tem,
Não é assim? Olha tudo isso que eu tenho, tudo que eu conquistei. Assim é o crente quando ele conquista o Evangelho na sua vida. Quando o Evangelho faz a obra na sua vida, ele tem orgulho de mostrar a fé em Cristo. Então, esse jamais terá vergonha do Evangelho. Aconteça o que acontecer, ele estará ali pelo Evangelho, porque o Evangelho é o testemunho da vida dessa pessoa. Então, essa timidez da Bíblia, essa covardia da Bíblia, é vergonha de dizer que é evangélico, é medo de dizer que é evangélico. O medo de dizer que é evangélico é: se eu disser que eu sou evangélico, eu vou perder minha namorada. Se eu disser que eu sou evangélico, a minha família vai me rejeitar. Se eu disser que eu sou evangélico lá no trabalho, as pessoas vão me ironizar, eu vou ser demitido, aí já é covardia, eu vou sofrer bullying, aí já é timidez com covardia, tudo junto. Então isso não deve acontecer na vida do crente. Você não vai perder nada, você não vai perder nada assumindo a sua fé em Cristo. Se você perder o emprego, Deus vai te dar um melhor. Se os teus pais te rejeitarem, Jesus já te acolheu. A Bíblia diz: pode uma mãe de seu filho esquecer, mas eu jamais me esquecerei de ti. Se você perder uma namorada, ou um namorado, por causa do Evangelho, você não está perdendo, isso é livramento. Deus vai te dar coisa melhor. Nunca se envergonhe do Evangelho, nunca tenha medo de assumir a fé. Um monte de pessoas aí não assumiram, que não rejeitaram o Evangelho, mas estão tudo com medo da gripe, aquele negócio todo. Imagine se alguém bota uma arma na cabeça dele e diga: negue a Cristo ou você vai morrer. Você vai negar na hora. Está com medo de morrer por causa de uma gripe. Pessoas que diziam que dava tapa na cara do diabo e hoje está trancado dentro de casa com medo de uma gripe. Isso é covardia. O crente não pode ser covarde. A Bíblia diz que o crente viverá da fé. E coisas mortíferas, a Bíblia diz lá em Marcos 16, nenhuma coisa mortífera te fará dano. Vai evangelizar, vai falar de Cristo. Vá, esse é o melhor momento para se falar de Cristo. Covardia não é coisa de crente. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha medo de assumir a tua fé. Porque Cristo, o Filho de Deus, ele não tem vergonha de você. E ele não teve medo de morrer na cruz por você. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.